Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a Las Vivas, a nossa plataforma ibero-americana de dança. Meu nome é Igor Augusto, eu sou produtor de Las Vivas e estou mediando um dos nossos encontros do eixo Reflexões pela primeira vez. Las Vivas é uma plataforma que nasceu recentemente para cruzar fronteiras e ampliar espaços de reflexão sobre investigação, criação, produção, difusão e gestão da dança ibero-americana. A plataforma promove a colaboração, o intercâmbio de artistas, as residências e programação, fortalecendo assim o lugar dos artistas e gestores da dança ibero-americana. Hoje eu estou bem feliz porque a gente vai conversar com duas pessoas que eu particularmente muito admiro, que são o Henrique Amoedo e o Marcos Abranches. A gente se encontrou porque Las Vivas vem pensando um pouco, desde o seu surgimento, do começo de 2021, em articular espaços dentro do campo da dança que sejam mais representativos, mais acessíveis, mais inclusivos e mais diversos. E isso vem se mostrando em alguns dos nossos movimentos, e acho que essa mesa de hoje é uma das que solidifica esse encontro. Então, para conversar sobre dança e inclusão, práticas e criações em dança e acessibilidade, eu convidei aqui o Henrique. Seja bem-vindo, Henrique. Olá, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E o Marcos Abranches também está aqui com a gente, convidado por Las Vivas. Henrique é de Portugal, Marcos de São Paulo. Bem-vindo, Marcos. Oi, Igor. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece pela presença de vocês, em especial porque são vocês quem fazem Las Vivas e articulam esses discursos que a gente quer construir. Eu vou começar apresentando vocês, começando pelo Marcos. Marcos Abranches é bailarino, coreógrafo e diretor da Marcos Abranches Companhia. Iniciou a sua carreira artística em 2002, atuando na CIAFAR 15, atuando em trabalhos dirigidos e coreografados por Sandro Borelli. Em 2007, iniciou sua carreira solo e participou de alguns festivais na Alemanha, apresentando a obra Via Sem Regra, sob direção de Gerda König. Atuou na peça Trem Fantasma, em uma adaptação no Brasil da obra Navio Fantasma de Wagner, dirigido por Christoph Schilling-Schielf. As suas obras propõem questionamentos sobre corpos, movimentos, imagens, emoções, subjetividades, entre tantas outras questões da contemporaneidade. Suas principais obras apresentadas são O Grito, Canto dos Malditos, Corpo sobre Tela e O Idiota. Em 2021, teve seu filme lançado, O Artista e a Força do Pensamento, sob direção de Helder Fraga, ganhador do prêmio de melhor filme de longa-metragem na sexta Mostra Internacional de Cinema de Santos. E o Henrique é licenciado em Educação Física e Desporto e especialista em consciencialização corporal. Inicia o desenvolvimento de trabalhos artísticos com pessoas com deficiência com a criação da Roda Viva, CIA de Dança. Em 1999, inicia o mestrado em Performance Artística, Dança na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Conclui sua dissertação de mestrado em 2002, lançando assim o conceito de dança inclusiva, utilizado em diferentes países. Em 2000, é convidado para ministrar um workshop sobre esse tema na Ilha da Madeira. Estas ações deram lugar ao surgimento do projeto piloto Dançando com a Diferença e, posteriormente, à associação homônima. Como diretor artístico e coreógrafo, já esteve à frente de projetos em diferentes âmbitos, e destacam-se a criação de Grotox, Endless e, mais recentemente, Safe. Bom, eu queria começar, na verdade, porque a gente apresenta pelos currículos e acho que é importante a gente conhecer a trajetória de vocês, mas eu queria começar perguntando, e acho que Marcos pode ser o primeiro a responder, depois Henrique responde a mesma pergunta, que é uma pergunta muito mais referente à trajetória de vocês, e aí acho que se envolve um pouco da caminhada, de onde vocês estão hoje, que é como que vocês chegaram até aqui, na verdade, como é que vocês caminharam até esse lugar e puderam consolidar a ideia do que é a pesquisa de vocês mesmos, quais caminhos foram mostrados para vocês chegarem
até aí, até onde vocês estão hoje? Marcos? A minha trajetória da dança começou a partir do meu nascimento. Eu acredito que eu já nasci um, um artista desde da gravidez da minha mãe. Eu já era um artista, mas o caminho da dança, quem me apresentou a dança foi o meu padrasto, meu falecido padrasto. Ele trabalhava no Balé da Cidade de São Paulo e ele começou a me levar para assistir alguns espetáculos de dança contemporânea, mais ou menos em 1998, 99. Eu já estava completando 18, 19 anos naquela época. E aí a minha trajetória começou quando eu tive uma grande honra de conhecer o coreógrafo Sandro Borelli. E aí, através do Sandro, eu entrei no mundo da arte de repente na minha vida, sabe? E aí a minha vida mudou completamente. E aí a minha trajetória durante esses 22 anos, eu sempre fui muito fã do trabalho do Sandro e pelo Sandro trazer na dança a dramaturgia, né? Então, eu sempre gostei muito dessa linha de trabalho, onde envolve artista muito importante como referência, né? Como Franz Kafka, a metamorfose. A gente sempre usou algum outro artista como referência. E aí eu trabalhei com o Sandro durante 5 anos e aí depois eu consegui montar a minha própria companhia. Faz 12, 13 anos que eu já estou trabalhando com a minha própria companhia. Obrigado, Marcos. Henrique, quer compartilhar um pouco com a gente fazendo esses pulos no tempo, como o Marcos muito bem fez aí, para a gente entender como é que você traçou esse caminho, assim, que é ao mesmo tempo tão comum e tão específico também, né? Vamos lá. É um caminho longo. O Marco falou 1999, do encontro dele com a dança.
ou quando ele começou a assistir os espetáculos de dança, e eu pensei assim, uau, quando o Marcos começou a assistir espetáculos de dança, eu já andava nesse mundo trabalhando com dança. E isso é muito engraçado de fazer esses paralelos. Mas inicialmente eu nunca pensei que fosse trabalhar com dança na minha vida. Não tinha uma ligação com a dança, a não ser como espectador de dança. Então, minhas memórias eram de ver espetáculo de dança e gostar, e assistir espetáculos de dança e teatro, e ser um espectador assíduo. Mas depois, quando estava na universidade, eu fui estudar educação física, porque eu gostava, porque achava muito interessante, enfim. Mas também nunca pensei que fosse dar aula, nunca pensei que fosse trabalhar nessa área, porque já tinha um outro emprego, já tinha um outro trabalho, numa área que não tinha nada a ver, que era o mercado financeiro, ainda quando eu morava em São Paulo. E fui estudar educação física. E na universidade conheci um trabalho da professora Ieda Maria Maia, que trabalha nas Casas André Luiz, em Guarulhos, e ela trabalhava, essa instituição é uma instituição que recebe pessoas com deficiência, é uma instituição muito grande e antiga, e conheci o trabalho dela de dança, um trabalho que ela fazia lá dentro. E achei aquilo muito interessante, e aquilo realmente mexeu comigo. E eu falei, é esse o caminho, é isso que eu quero fazer na minha vida, e é isso que eu quero trabalhar. Então, isso foi muito importante na altura, que foi mesmo uma mudança de vida. A partir dali eu decidi que tinha que mudar mesmo o rumo da minha vida, deixei de trabalhar no que eu trabalhava, deixei a educação física e fui estudar mesmo a dança, mas sempre tendo como foco, então a dança para mim já começa com essa questão da dança e a pessoa com deficiência. Sempre foi esse o foco, e sempre foi isso que eu fui estudar. Então fiz um estágio com a professora Ieda, depois conheci a professora Rosângela Bernabé, ela é bailarina e fisioterapeuta de Niterói, no Rio de Janeiro. Tinha um grupo ainda, que acho que ainda existe, chamado Grupo Giro, que na altura ainda era Grupo Giro de Dança sobre Rodas, a altura das nomenclaturas e como essa dança era chamada. Cada vez que a gente vai mais para trás, ela tem uma ligação maior com a questão da deficiência, e depois isso vai se esbatendo no tempo. Fui estudar com a Rosângela, e depois um marco muito importante, uma pessoa muito importante que cruza o meu caminho pessoal e profissional é o Edson Claro. O Edson Claro morava em Natal, no Rio Grande do Norte, trabalhava na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e criou um método chamado Método Dança Educação Física. Eu mudo para Natal para estudar esse método, para estudar com Edson Claro, e em Natal é onde eu aprofundo meus estudos nessa área. E a primeira investigação, o primeiro estudo que eu fiz foi a influência da dança no resgate da sexualidade da pessoa com lesão medular traumática. Então, começo com um estudo muito acadêmico, muito específico, que unia dança e sexualidade, e dessa investigação, desse estudo, ainda na especialização, surge um grupo que mais tarde se tornou a Roda Viva Companhia de Dança, que é uma companhia que circulou muito no Brasil, teve uma projeção muito grande no Brasil, enquanto circulou, enquanto eu estive na direção. Depois eu saí da direção e a companhia ainda continuou, enfim, mas é uma companhia que foi importante naquele momento. E na minha carreira especificamente, foi ali que eu comecei, foi ali e com aquelas pessoas que eu construí a base do que sou hoje, do que faço hoje profissionalmente. E depois venho para Portugal. Venho para Portugal para estudar especificamente dança, que era uma coisa que não fazia parte da minha vida. Mesmo tendo uma companhia, nunca tinha estudado, sentia a necessidade de aprofundar os conhecimentos na área da dança. E venho fazer um mestrado na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa. Tenho como orientadora a professora doutora Elizabeth Monteiro, faço o mestrado com ela, e é onde a gente apresenta o tal conceito de dança inclusiva, mas ele surge academicamente no mestrado. Mas antes, ainda aí no Brasil, já era uma discussão que acontecia, eu com meus pares, com as pessoas que já faziam dança, que já tinham grupos, enfim, a gente discutia muito qual era esse nome, qual seria esse nome. Uhum. Alguns contra, alguns a favor, enfim, essa discussão sempre foi muito rica e muito acesa, e isso era o máximo, desde o princípio. Enfim, depois faço o mestrado,
e no decorrer do mestrado sou convidado para vir até a Ilha da Madeira para dar alguns workshops. Esse convite surge através de uma pessoa chamada Esther Vieira, que já desenvolvia ou coordenava um trabalho na área de artes visuais, na área de teatro, também para pessoas com deficiência, ou com pessoas com deficiência aqui na ilha, e teatro também, e eu venho começar um trabalho de dança, e daí surge a Dançando com a Diferença, que é a companhia que eu dirijo hoje já há 20 anos aqui na Ilha da Madeira. Demais. Eu acho que vocês, não sei se vocês se identificam nisso um pouco, mas vocês dois têm um lugar que é até o que a gente está chamando de artista gestor, que é o lugar da idealização, da realização do próprio grupo enquanto configuração, grupo, companhia, enfim, enquanto configuração de um espaço de criação possível, né? Enquanto configuração de um espaço de criação autoral que se debruça sobre questões íntimas, às vezes atreladas à sua própria individualidade, às vezes não. Como que vocês veem, assim, e são trajetórias longas, né? São trajetórias consideráveis as dos dois grupos. Como é que vocês veem, nesse tempo, o espaço ocupado pelo trabalho em dança inclusiva, por exemplo? Como é que vocês veem esse cenário se mudando, acho que tanto na Iberoamérica, quanto no Brasil, quanto, enfim, o circuito de festivais, o circuito de mostras, enfim, circulações? Como é que vocês veem esse espaço que a gente busca, né? Que a gente até, de algum modo, luta para que se amplie ainda mais? Como é que a gente poderia dizer que ele se transformou ou que ele está se transformando ao longo desses tempos? Começa qualquer um? Posso começar? Uhum. Então, vamos lá. Essa transformação do espaço da dança é uma coisa muito longa e acho que é muito interessante. Acho que é o que eu posso ter duas perspectivas diferentes para falar desse assunto. Uma é muito mais distante no tempo, ou seja, se observar a Roda Viva Companhia de Dança, entre 1994 e 99, mais ou menos, 2000, que eram os anos que, desde a fundação da companhia até o momento em que eu deixei a direção, e eu vou centrar minha fala só nesse período, porque depois outras pessoas dirigiram a companhia, e aí eu sei o que aconteceu, mas acho que as pessoas estão mais habilitadas para falar disso. Mas eu acho que nesse período inicial, a Roda Viva conseguiu, de alguma forma, conquistar espaços que não existiam no meio da dança, ou seja, ela abriu mesmo espaços no meio da dança que eu chamo hoje não segmentada, podemos falar de eventos não segmentados, ou seja, eventos normais de dança, festivais de dança, programações de teatros, enfim, a Roda Viva conseguiu criar esse espaço e conseguiu participar de importantes eventos. Eu lembro na altura quando a gente participou do Festival de Dança do Recife, por exemplo, foi uma alegria total, porque a gente falou, vamos para o Festival de Dança do Recife, um evento normal, não segmentado, com todas as melhores, com todas as grandes companhias de dança do Brasil. Ou fizemos também o Semanas da Dança no Centro Cultural São Paulo, que é um evento que existe até hoje, e a gente fez lá atrás com a Roda Viva. Então, eu acho que a Roda Viva conseguiu vencer essa barreira dos eventos segmentados, ou seja, os eventos que tinham alguma relação com a questão da deficiência ou dos corpos não normativos, e conseguiu dar esse salto. Isso acontece pelo mérito do trabalho da companhia, pelo rigor com que o trabalho era feito, mas também pelos coreógrafos com quem trabalhávamos. Ou seja, a Roda Viva tinha criações, por exemplo, teve uma criação do Henrique Rodovalho, teve criações da Ivonice Satie, teve criação do Luiz Arrieta, ou seja, são coreógrafos muito importantes no universo da dança e que ajudam, de alguma forma, dar esse impulso, ou fazer essa projeção da companhia para outro universo que não era o universo onde se pensava que ela estaria naturalmente. Em Portugal, a estratégia acaba sendo muito parecida. Eu acho que o Dançando com a Diferença pode ser uma companhia autoral se eu pensar nesse espaço de criação que você falou, e essa ideia é muito bonita, um espaço livre, um espaço onde a gente tenta criar e onde a gente pensa o corpo e pensa a criação de diferentes perspectivas,
sempre pensando no elenco e nas pessoas que estão dentro desse espaço. E aí a gente convida outras pessoas para fazerem parte desse espaço, ou seja, para criarem para nós. Eu posso fazer as criações e faço algumas, como já foi referido, mas a gente convida coreógrafos também. Quando esses coreógrafos são convidados, assim como acontecia na Roda Viva no Brasil, eles passam a conhecer esse espaço e depois ajudam a levar a nossa realidade, mas dentro da estética de cada coreógrafo para fora. Um coreógrafo, quando vem trabalhar com a gente, mantém a identidade da Roda Viva e une a isso a sua estética própria de criação. Eu vejo a coisa mais ou menos dessa forma. E essa manutenção da estética de criação do coreógrafo, da estética da sua obra, com essa liberdade de criação, ou com esse espaço gerado para a Roda Viva, é o que transforma, ou que faz com que o resultado do nosso trabalho seja distinto e alcance outros espaços. Então, Dançando com a Diferença também, a exemplo do que aconteceu com a Roda Viva, dança em eventos, não, hoje muito mais em programações regulares de teatros e festivais, do que em eventos que tenham qualquer relação com a questão da deficiência. Legal. No meu caso, já é um pouco diferente, por quando foi a minha estreia com o Sandro Borelli, em 2000, foi uma estreia de um corpo com deficiência dançar, fazer parte de uma companhia de dança profissional de São Paulo. Foi a primeira vez na história de São Paulo que esse fato ocorreu. Aí foi um momento muito bom durante o trabalho com o Sandro. E aí, quando eu resolvi criar a minha própria companhia, em 2006 para 2007, em São Paulo, ainda naquela época, eu comecei a levar o meu próprio projeto, que naquela época eu não tinha produtora, eu fazia tudo sozinho, eu que corria atrás do meu próprio trabalho. E aí, quando eu levava o projeto, eu nunca tinha um retorno. Eu mandava por e-mail, eu telefonava, que eu queria colocar, por exemplo, o meu espetáculo no Sesc, sabe? E eu me lembro que não tinha trabalho com pessoas com deficiência. Aí, na programação do Sesc, aí eu comecei a frequentar o Sesc pessoalmente, sem mandar e-mail, sem combinar nada. Eu queria conversar com os programadores e saber o porquê que não tinha esse retorno. Quando o primeiro Sesc daqui de São Paulo, o Sesc Pinheiro, aprovou o meu primeiro projeto,
na minha própria direção, começou a abrir mais oportunidades em outros testes, e aí eu junto com um grupo de artistas daqui de São Paulo, a Estela Lapone, o Vili, começamos a fazer um grande movimento de artista com algum tipo de deficiência. Aí a nossa união de artistas começou a abrir vários caminhos de oportunidade, porque é muito difícil você atuar e dirigir tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, no começo foi muito difícil, assim, com muita luta, com muita conversa, graças ao início da história do Henrique, tudo veio na sua época, e tudo é uma sequência, né, de luta, de batalha, mas o SESC que foi o primeiro lugar que me deu uma grande oportunidade. E hoje o SESC tem um núcleo, departamento que só toma conta de projeto com inclusão para todos os artistas com algum tipo de deficiência. Eu vou aproveitar o ensejo do Marcos falando do SESC, na verdade, porque eu acabei citando a Semana Modo Necessário e tudo mais, e Henrique já tinha trazido anteriormente a ideia dos eventos segmentados, né? E na semana passada, quando eu estava pesquisando sobre o nosso encontro, assim, e consumindo algumas referências que me arrebatam, que me acessam, eu vi um vídeo da Andrea Sério, que é uma bailarina coreógrafa maravilhosa, aqui de Curitiba, inclusive, que é onde eu estou agora, professora universitária aqui, e ela falava uma coisa, e vou jogar isso para vocês, assim, para vocês falarem o que quiserem a partir disso, mas foi algo que acho que ela sintetizou muito bem o que aqueles que trabalham com a ideia de arte acessível e arte inclusiva, enfim, pensam, que é quando você trabalha com inclusão, acessibilidade, quando você trabalha com corpos diversos, tudo que você quer é ser mais um. Tudo que você quer é ser mais um espetáculo na noite do festival de dança. Tudo que você quer é ser mais um bailarino dentro da companhia. Você não quer ser o espetáculo com artistas com deficiência. Você quer ser um. E ela falou porque, para ela, quando ela começou o Nó Movimento em Rede, essa era uma métrica. Ela falava assim, eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar quando o Nó começar a se inserir nesses lugares, quando o Nó começar a se inserir em circuitos que não são para isso, necessariamente. A gente, na companhia Fluxonante, que é uma companhia que faz teatro bilíngue em Libras e português, eu costumo brincar em janeiro, assim, eu falo para a equipe, olha, não podemos agendar nada em outubro, porque começam os eventos de acessibilidade e inclusão, tudo, ninguém tem data, entendeu? Tá todo mundo louco, tem 3, 4 coisas no mesmo dia. E tem um pouco isso, assim, né? Onde é que estão esses trabalhos, esses projetos, essas criações em festivais que não são voltados para isso, né? E uma pergunta que pode ir até além, e aí abre para vocês falarem, é se os festivais e os processos curatoriais hoje, eles já são capazes de entender a necessidade da representatividade preta,
da representatividade LGBTQIA+, de todas as representatividades. Quando talvez que a gente vai conseguir, eu acho que nesse quesito a gente ainda caminha mais, principalmente no Brasil, a gente ainda caminha mais a passos de formiga. Quando será que esses curadores vão entender que a gente precisa também da representatividade de corpos diversos, enfim? Queria abrir isso para vocês, porque toda vez que converso com articuladores de dança e inclusão, dança e acessibilidade, é uma questão que vem, assim, e parece ser a maior questão em termos de gestão nesse campo, assim, logo depois de políticas públicas, enfim. O que vocês pensam um pouco? Eu começo. Quem quiser. Então, vamos lá. Sobre essa... Primeiro, há uma referência incontornável que você falou, que é o trabalho da Andrea Sério, com a Limites Companhia de Dança. Eu viajei com a Andrea, a gente foi junto para um festival em Boston, nos Estados Unidos, e foi a Roda Viva e a Limites. E eu lembro que, naquela altura, a Andrea tinha um dueto, quem fazia, a bailarina que fazia esse dueto, eu não lembro o nome do bailarino na altura que viajou, mas a bailarina era a Cláudia Fantin. A Cláudia estava vestida de noiva, era um dueto que ela estava com um vestido de noiva e tal, e a cadeira de rodas nunca estava em cena. E a gente teve um problema enorme, a Andrea teve um problema enorme nos Estados Unidos, porque era o primeiro festival internacional de dança em cadeira de rodas. E eles diziam, mas não tem cadeira de rodas. Então, não pode dançar isso porque a cadeira não está. Então, essa foi uma questão, e a gente vê essa questão lá atrás, num evento segmentado, parecia que a cadeira de rodas era mais importante do que a dança e do que o bailarino e do que estava em cena. Então, isso é uma história muito, muito antiga que acho que ilustra isso que a gente está falando, né? O importante hoje é a gente conseguir falar de dança, é a gente conseguir falar de representatividade, a gente conseguir falar de corpos não normativos em qualquer espaço, ou no espaço artístico, pelo menos, da dança, que é o nosso foco agora. Eu acho que isso tem caminhado muito. Portugal, eu acho que tem evoluído muito. E os programadores, os curadores, eu acho que têm esse olhar, sim, conhecem os trabalhos que vão surgindo. Na Espanha, isso ainda é muito mais difícil, eu conheço a realidade espanhola, dou algumas formações, tenho uma importante parceria, Dançando com a Diferença, uma importante parceria com um grupo espanhol chamado Psicobalé Maite León, que já existe há muitos anos também. E em Espanha ainda há o Danza Mobile consegue já furar esse circuito e entrar em outros eventos importantes. Mas eu acho que o importante aqui é a gente conseguir falar de dança. Mesmo o conceito dança inclusiva, quando ele é apresentado em 2002, eu dizia que bom era que ele fosse temporário e que ele sumisse. E que ele ia sumir quando todos esses corpos fossem aceitos na dança de uma forma geral. Então, já em 2002, eu falei, mas a gente ainda não conseguiu isso. Eu acho que é um caminho que se vai fazendo, é um caminho que vai passo a passo. O Marcos falou da experiência dele no Sesc, por exemplo, perto do ano 2000, a Roda Viva dançou na Rede Sesc em 98, 99, mas assim, eu acho e é esse o caminho que está sendo construído agora, é um caminho de solidificação das conquistas, porque não adianta eu ir fazer um festival e depois só voltar nesse festival 10 anos depois. O interessante é que eu vá para um festival, mas depois no ano seguinte vá o Marcos, no ano seguinte vá outro grupo, e que essa solidificação, ou seja, vá sendo construída. E aqui é importante o quê? Ter massa crítica, ter bons grupos, ter bons trabalhos para que isso possa ser alimentado. E eu acho que isso vem acontecendo já, com as diferentes representatividades, e eu espero que cada vez esse caminho se torne mais sólido, para que não sejam grupos que pontualmente estão ali, e que depois o raciocínio dos programadores ou das entidades, no fundo, entidades, estou falando teatro, festivais ou todo mundo, esse raciocínio passa a ser comum. E aí todo mundo olha para isso como um espetáculo e ponto final. Você, Marcos, o que você tem sentido? Olha, atualmente,
por, por coincidência, eu estou no momento fazendo um movimento com alguns pessoal da dança daqui de São Paulo. A gente está se reunindo, unindo, né, para colocar novas ideias, novos pensamentos para o futuro. Não só na dança inclusiva, mas como na dança em geral. Eu estou propondo uma ideia minha, uma luta minha, uma vontade minha própria de... Existe no Brasil uma lei federal chamada Lei de Cota, tá certo? Lei de cota, que é aonde tem uma porcentagem pela lei que qualquer empresa no Brasil precisa colocar um número de pessoas com deficiência. Ok, essa lei todo mundo conhece, essa lei já é muito respeitada no Brasil. É uma lei, né? Se não tiver, a empresa paga multa. É uma lei que funciona ainda 70% ainda funciona aqui no Brasil. Eu estou propondo de colocar uma lei de cota na cultura, uma lei de cota na programação, festivais, oficina, é uma lei de cota para as pessoas com deficiência possa ter mais oportunidade de conhecimento, oportunidade de poder trabalhar na área da cultura, sabe? E aí eu estou nessa luta, nessa batalha, no momento que a gente possa colocar essa lei de cota para a nossa cultura do Brasil. É um movimento super necessário, né? E eu fico me perguntando ao mesmo tempo, não sei o que vocês pensam, e realmente algo que tenho pensado muito na Fluxonante, muito nos processos que venho participando, principalmente no teatro, mas também quando penso na dança, enfim, nos caminhos que podem ser trilhados para que esses espaços possam ser ocupados, né? Porque fico pensando que, além de abrir esses espaços, além de garantir esses espaços, a gente precisa, de algum modo, fomentar o surgimento de grupos, o surgimento de pesquisas dentro dessas pesquisas, e tenho entendido cada vez mais e veja, aí é uma questão até relativamente complexa, porque o que fazemos enquanto dito a arte inclusiva já é considerado um pouco, até um preconceito que se tem em relação a esse tipo de processo, é quase com um olhar de que é meio didático, um olhar que é um pouco educativo, um pouco assistencialista, assim. E não é sobre isso. Mas tenho pensado que os processos formativos, as ações formativas, seja formação livre, seja ocupando espaços acadêmicos mesmo, elas podem ser, de fato, um caminho possível para que a gente intensifique a presença dessas obras, desses grupos, desses artistas, desses coreógrafos nesses espaços. E acho que isso é urgente também. Na verdade, a gente se coloca num lugar complexo, que é
De um lado, a gente tem que abrir o espaço e, do outro lado, a gente tem que preparar mais gente para ocupar esses espaços, né? E isso tem que ser realizado de algum modo até simultaneamente, assim. Então, se vocês pudessem falar um pouco sobre as experiências de vocês, eu sei que os dois têm relações fortes com a ideia de formação, até fazendo um pouco um paralelo com as próprias formações de vocês, se quiserem, assim, para a gente entender que caminhos são esses, assim, porque acho que vocês dois carregam essa conquista e esse peso, ao mesmo tempo, essa responsabilidade de terem conseguido, ao mesmo tempo, abrir os espaços e ocupá-los, né? E estarem aptos para ocupá-los. Então, acho que essa é uma questão que a gente pode passar um pouquinho, assim. Na, na, na minha, no meu ponto de vista, eu, eu sempre penso assim, a minha própria deficiência, ela nunca pode estar em primeiro lugar. Eu jamais vou usar o nome deficiente para poder conquistar alguma coisa. Eu uso, pelo menos para mim, assim, é muito pessoal que a minha arte, a minha dança é mais importante do que a minha própria deficiência. Eu não estou em cima do palco pela minha deficiência. Eu estou no palco pela minha arte, pela minha dança. Então, quando eu levo o projeto, quando eu mando o projeto para festivais, para os programadores, eu jamais quero que ele veja, coitadinho, ai, que bonitinho, sabe? Eu jamais quero isso para mim, sabe? Eu quero que ele veja a nossa arte, a nossa pesquisa. Eu acho que é muito mais importante do que ficar falando a palavra deficiente toda hora, sabe? Superação, sabe? Superação é uma palavra velha já, sabe? Eu já tô meio que enjoado desse nome, sabe? Nós, como artista, no momento, eu não estou mais buscando a superação. Eu estou buscando a luta, o nosso direito, sabe? O nosso direito político. A minha dança, ela é política. A minha dança, a nossa dança, né? Falando de todo, ela é política, sabe? A nossa dança, ela é uma manifestação. Então, eu não estou mais buscando a superação. Eu busco uma excelência de vida, uma excelência na nossa arte e na nossa cultura, né? Vamos buscar o nosso direito e continuar trabalhando, sabe? É esse o meu ponto de vista.
Vou complementar aqui esse raciocínio. Eu acho que eu queria voltar um pouco e falar, o Marco falou uma coisa super importante, sobre a questão das cotas, e eu acho que as cotas podem ser importantes, mas elas têm que ser muito bem pensadas. Como é que elas vão ser instituídas, como é que elas entram em vigor, ou seja, e para que elas servem e até onde servem, para a gente não cair, porque se isso não for muito bem pensado e muito bem trabalhado, a gente pode ter o efeito inverso, que eu acho que é isso que o Marco falou, ter o reconhecimento dos trabalhos pela deficiência e não pela sua qualidade estética e artística. Então, eu acho sim que no espaço ibero-americano, onde grande parte dos financiamentos vem do setor público, ou seja, o financiamento para as artes no espaço ibero-americano, em grande parte vem do setor público, ou seja, há muito financiamento, há muitos mecanismos de financiamentos que são públicos. Eu acho que é obrigação do setor público pensar nas políticas públicas de como pensar essa questão das cotas ou da inclusão, ou de tudo mais, ou se não são cotas, quais são os mecanismos nesses concursos existentes para que esses projetos possam ser majorados, que tenham uma bonificação extra, ou seja, para que, de alguma forma, a gente possa gerar aqui a tão falada e a tão proclamada equidade. Então, isso é um ponto, um aspecto que eu acho importante deixar aqui, e tem a ver com os financiamentos e com a forma que depois vai interferir no processo de criação, de circulação e tudo mais dessas obras. Relativamente aos processos formativos, é uma coisa muito longa, muito morosa, e deve ser muito rigorosa também. E a gente pode ver os processos formativos e também de conscientização de público, quase que caminhando juntos. Então, assim, o público, a gente está falando de acessibilidade, de inclusão e tudo mais, mas a gente tem que transformar também as pessoas com deficiência em público. As pessoas com deficiência também têm que ver espetáculos, e para isso a gente tem que garantir a acessibilidade, garantir condições de acesso para que eles possam ver o espetáculo. Estou falando da audiodescrição, da interpretação em língua brasileira de sinais, ou então em língua gestual portuguesa. Enfim, a gente tem que garantir o acesso e, quando possível, pensar esse acesso já, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas quando possível pensar nessa acessibilidade já dentro do processo de criação artística. E depois, a formação dos intérpretes, ou a formação dos bailarinos, ou a formação do artista com deficiência, e no meu caso dos bailarinos, passa muito pela diversificação de estímulos. Então, assim, quanto maior o número de técnicas que eles puderem vivenciar, quanto maior o número de experiências que eles puderem ter, quanto maior o número de experiências fora do universo da dança que os bailarinos possam ter, ou seja, estou falando do canto, da música, das artes visuais, ou seja, quanto maior o número de experiências esse intérprete pode ter, mais bem preparado vai estar esse intérprete para responder aos estímulos e à proposta de qualquer coreógrafo. Então, o que a gente tenta fazer no trabalho da Dançando com a Diferença hoje é diversificar o máximo os estímulos, mas sempre pensando quem serão os próximos coreógrafos que a gente vai trabalhar. Quase como se houvesse uma preparação prévia daquele elenco para receber o coreógrafo que vem depois. E uma outra coisa que começa a acontecer, e acho que isso é importante, é quando a gente extrapola também esse universo, ou seja, quando, no caso, os bailarinos da Dançando com a Diferença são convidados para integrar peças desses coreógrafos que trabalharam ou vão trabalhar conosco. Ou seja, é quase como se a gente exportasse bailarinos para outras companhias, ou é o que o Marco fez na companhia do Sandro Borelli já. Ou seja, você não está na sua companhia ou nesse universo, mas está numa outra companhia completamente comum. Então, isso já começa a acontecer com a Dançando com a Diferença também. A gente tem a Mariana Tembe, por exemplo, que é uma bailarina moçambicana que começou o seu trabalho com o Panaíbra em Moçambique, hoje está com o Dançando com a Diferença e faz parte da última criação da Marlene Monteiro Freitas. Na Roda Viva, a gente tem a Sandra Rejane,
que integrou a primeira companhia profissional do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, quando ele surgiu. Temos planejado no futuro um projeto onde 2 dos nossos intérpretes também vão integrar uma performance de uma coreógrafa que já esteve conosco. Ou seja, e esse processo de formação e de ligação com as outras companhias também é importante. Ou seja, e nesse processo sempre é importante que os próprios artistas também, e aqui vou ter que separar, não tenho jeito, para mim todos são artistas, mas para falar e ficar mais claro, que os artistas sem deficiência conheçam o trabalho dos artistas com deficiência. Ou seja, promover espaços onde eles possam estar trabalhando juntos e criando junto e experimentando as trocas que podem surgir dessa relação conjuntamente. E aqui me lembro da coreógrafa Clara Andermatt, portuguesa de Portugal, a coreógrafa portuguesa Clara Andermatt, com quem a gente desenvolveu um projeto junto, chamado Encontro Normal com a Diferença, que era realmente esse encontro entre pessoas, sem o objetivo de criar nada, sem o objetivo de apresentar nada, mas com o objetivo de proporcionar essa troca e conhecimento. Então, a formação é importante, sim, e depois ainda é importante que essa formação vá para os espaços acadêmicos, para as universidades, que esse seja assunto nas universidades, que o Marco possa apresentar o trabalho dele nas universidades, o Edu, na Bahia, ele mesmo é professor universitário e faz isso, eu acho que enquanto professor, mas também que outros artistas com deficiência possam apresentar os seus trabalhos, mostrar os seus trabalhos, falar do que fazem, e só aqui a gente vai mexendo em toda essa base de formação. E eu estou citando os nomes, mas eu sei que tem muito mais gente que trabalha, muito mais gente que faz. Isso é importante também nesse processo formativo, penso eu. Com certeza. Bom, a gente está se encaminhando. Se tivesse caído. Não, estou aqui, estava super concentrado, porque citou o Edu e eu lembrei dele. Que bom que a gente falou do trabalho dele, porque é uma pessoa que a gente já citou internamente em Las Vivas também, em algumas reuniões, assim. E tem uma coisa aí já encaminhando mais para o fim, porque a gente já está quase chegando em 1 hora, mas que eu queria propor, porque quando a gente foi configurar essa mesa, e aí faço das palavras do Henrique as minhas, a ideia de que não tenho como usar outras denominações agora, embora todos sejam artistas, a gente quis muito compor a mesa com um artista com deficiência e um artista sem deficiência, por entender que o processo de inclusão, né, como se diz, parte justamente dessa noção. Então, faço uma mesma pergunta para os dois agora, mas que é diferente, na verdade. Eu pergunto para o Marcos qual que é o papel da pessoa sem deficiência nos processos de criação inclusiva, e eu pergunto para o Henrique a mesma coisa. Qual que é o papel da pessoa sem deficiência nos processos de criação inclusiva, acessibilização, e aí eu não estou nem me referindo à dança, necessariamente, acho que a gente pode abrir até a um campo maior, assim, o que as pessoas sem deficiência podem fazer para, de algum modo, acho que vocês já apontaram caminhos falando disso, né? Mas para de algum modo, contribuir com esse movimento, com essas ideias, com essas conquistas, com essa abertura de caminhos, com essas formações, enfim. O que vocês, sobre as vivências de vocês e desenvolvimento de vocês, podem dizer para a gente, assim, em relação a isso? Por exemplo, tem um trabalho que eu uso quando eu vou dar oficina, eu sempre falo assim, como é para vocês dançar com a consciência do outro? Aí eu pego e conto uma história trágica de preconceito, de humilhação que já houve comigo, e aí eu falo para os alunos,
e tenta fazer alguma interpretação com esse fato que ocorreu comigo. Geralmente, eles se colocam numa situação muito diferente para eles, sabe? Aí eu falo, o ser humano podia se colocar mais no lugar do outro, né? Mais próximo. Tem gente que em 2021 ainda tem medo de mim. Na rua, então, toda essa informação, né, de pessoas com diferença ou deficiência, ainda falta muito crescer na parte de educação do país, sabe? Se colocar no lugar do outro. Às vezes, tem pessoas com algum tipo de deficiência que não tem nem o direito de escolher a sua própria roupa que quer colocar. Ela é dominada de uma tal forma que ela não tem liberdade dela mesmo. Ela não consegue responder por si. Então, ainda esse fato é muito triste e precisa melhorar muito, principalmente na nossa educação, quando se fala de pessoas com diferença. As questões relacionadas com a deficiência, as questões relacionadas com os corpos não normativos, as questões relacionadas com, no fundo, todas as questões relacionadas com aquilo que está fora da norma, eu tenho visto, e na minha experiência, eu acho que elas têm que estar na base daquilo que a gente faz no nosso trabalho artístico. A gente não pode esquecer, a gente tem que sempre cuidar para que sejam garantidas as condições de trabalho para todo mundo e de equidade no trabalho para todo mundo. Mas isso está na base do trabalho. Quando o trabalho vai para a cena, ou quando a gente está falando de um processo criativo, eu entendo que essa troca entre pessoas com e sem deficiência está baseado muito na relação e na entrega. O Marco já falou um pouco disso, está baseado na relação e na entrega. Você tem que estar efetivamente juntos. Vocês têm que ser companheiros, vocês têm que descobrir juntos, e principalmente acho que tem que haver a surpresa. Se no processo de criação não há surpresa, se você não consegue se surpreender com o que está fazendo, se não há vibração naquilo que está fazendo, o processo criativo, para mim, é morto. O processo de criação é morto, ele não foi nada. E eu acho que aqui não tem a ver com a questão da deficiência ou não da deficiência, tem a ver com a questão da troca. Ou seja, as pessoas têm que estar juntas para que possa efetivamente existir uma troca. E, no fundo, isso seria, para mim, o ideal de sociedade.
ou seja, que todos estivessem juntos, que todos possam trocar e que todos possam aprender sem a gente ter essa segmentação toda. Aqui a gente está falando do mundo ideal ou do mundo utópico, onde não haveria preconceito, onde não haveria nada disso, onde as pessoas simplesmente estariam e trocavam. Se a gente consegue, dentro do universo artístico, reproduzir ou criar um ambiente assim, eu acho que a gente atinge aqui grande parte dos nossos objetivos. Então, eu não consigo dizer o que a pessoa com deficiência contribui ou o que a pessoa sem deficiência não contribui ou contribui. Eu acho que a troca é que faz a riqueza de tudo isso no processo de criação artística. Igor, só para concluir uma coisa. Você sabe qual que é a maior mentira? Qual? Quando você pergunta, você tem alguma deficiência? A outra pessoa pergunta, fala, não tenho. É a maior mentira do mundo, porque todos nós somos diferentes. Todos nós temos algum ponto de, entre aspas, de deficiência. Ninguém é igual a ninguém. Então, a maior mentira é quando uma pessoa fala que não tem deficiência. Então, todos nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Totalmente. Gente, eu estou muito contente com o nosso encontro. A gente está, de fato, aqui há 1 hora conversando, parece que passaram 10 minutos. Eu vou precisar encaminhar para o fim, porque, enfim, essas coisas de internet, agora tudo tem que ser curto e tal, né? Mas antes da gente finalizar, eu queria abrir para vocês falarem o que quiserem, se despedirem, enfim, terem uma fala conclusiva aberta, aberta a vocês. Bom, pode falar, Henrique. Eu queria agradecer mesmo o convite, dizer que é um prazer encontrar o Marcos. Corpo sobre Tela é uma das obras do Marco que marcou muito o Dançando com a Diferença. A gente pôde ver em São Paulo, e depois, recentemente, nesse espaço virtual, eu assisti o Idiota e gostei muito de ver o trabalho do Marco. Enfim, vou acompanhando o que vocês fazem. E tem uma frase que tem ainda no meu mestrado e que eu queria deixar aqui como a frase de reflexão final, antes de me despedir e deixar isso como uma reflexão para a gente ir pensando, que é que as pessoas devem dançar com o corpo e não apesar do corpo. Obrigado. Obrigado a você, Henrique. Marcos? Eu também queria agradecer muito ao encontro com o Henrique. Toda vez que a gente está junto, a gente conversa bastante. Eu aprendi muito já com o Henrique. Muito obrigado, viu, Henrique? Obrigado. Estamos sempre unidos. E uma mensagem. O seu sonho pode virar realidade. Não depende de ninguém. Só depende de você. A arte é transformador. Por isso que transforma a minha vida. Uma vida digna, uma vida honesta,
uma vida séria. Sou pai de família, tenho 2 filhos e eu preciso ser o exemplo para a nossa nova geração. É o único ponto que a gente tem como melhorar a nossa educação, a nossa política, principalmente do Brasil, que nada está fácil. Como que um ministro da educação do nosso país fala criança com deficiência na escola normais atrapalha. E isso me revolta, esse tipo de pensamento medíocre e totalmente desumano. É uma coisa que eu nunca vou abaixar a minha cabeça, é para preconceito e tentar sempre lutando por nosso futuro melhor em relação à nossa inclusão e acessibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, meninos. Muito obrigado a quem acompanhou nosso encontro. Las Vivas continua, tem alguns vídeos aqui no canal. São até agora 7 vídeos lançados, então vocês podem acompanhar os outros materiais e entender alguns dos discursos que a gente já articulou aqui. Ademais, a gente agradece, você pode acompanhar Las Vivas nas redes sociais, plataforma Las Vivas, no site lasvivas.org, e a gente volta muito em breve. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.